Leitura em áudios do livro Campo de Batalha da Mente, Vencendo a Batalha em Sua Mente, de Joyce Meyer, pela Belo Publicações. Capítulo 14, Uma Mente Passiva. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Essa afirmação é certamente verdadeira no que diz respeito à área da passividade. A maioria dos cristãos não está nem mesmo familiarizada com o termo, tampouco sabem como reconhecer os sintomas. Passividade é o oposto da atividade. É um problema perigoso porque a palavra de Deus ensina claramente que devemos estar alertas, sóbrios e ativos, 1 Pedro 5,8, que devemos reavivar a chama e agitar o dom que há em nós, 2 Timóteo 1,6. Tenho lido várias definições da palavra passividade e a descrevo como ausência de sentimento, uma ausência de desejo, apatia geral, indiferença e preguiça. Espíritos maus estão por trás da passividade. O diabo sabe que a inatividade, o insucesso para exercitar a vontade, significará a completa derrota do crente. Enquanto uma pessoa está se movendo contra o diabo usando sua vontade para resistir-lhe, o inimigo não ganhará a guerra. Entretanto, se entrar em um estado de passividade, ela estará com sérios problemas. Tantos crentes são tão governados emocionalmente que qualquer ausência de sentimentos é tudo o que precisam para que parem de fazer o que foram ensinados a fazer. Eles louvam se sentirem vontade, doam se sentirem vontade, são fiéis ao que dizem se sentirem vontade e, se não sentirem vontade, não fazem nada. O espaço vazio é um lugar. Nem deis lugar ao diabo, Efésios 4:6. O lugar que damos a Satanás é frequentemente um espaço vazio. Uma mente vazia e passiva pode facilmente ser cheia com todos os tipos de pensamentos errados. Um crente que tem uma mente passiva e que não resiste a esses pensamentos errados, frequentemente os toma como seus próprios pensamentos. Ele não percebe que o espírito mau os injetou em sua mente porque havia espaço vazio lá para ser preenchido. Uma forma de manter os pensamentos errados fora da mente é manter a mente cheia de pensamentos certos. O diabo pode ser lançado fora, mas ele vai e vagueia em lugares secos por uma temporada. Quando ele retorna para seu antigo lar e os encontra vazio, a Bíblia diz em Lucas 11, versículos 24 a 26, que ele volta e traz outros demônios com ele. E a última condição da pessoa é pior do que a primeira. Por essa razão, jamais tentemos lançar fora um espírito mau de uma pessoa, a menos que ela tenha sido instruída a como encher o espaço vazio. Não estou dizendo que cada pessoa que tem um pensamento mau tenha um espírito mau, mas um espírito mau está sempre por trás de pensamentos maus. Um indivíduo pode lançar fora conceitos repetidamente, mas eles voltarão imediatamente até que ele aprenda a preencher o espaço vazio com uma forma de pensar correta. Quando o inimigo retornar, ele então não encontrará lugar naquela pessoa. Há pecados agressivos ou pecados de execução e há pecados passivos, que são pecados de omissão. Em outras palavras, há coisas erradas que fazemos e há coisas certas que não fazemos. Por exemplo, um relacionamento pode ser destruído por palavras irrefletidas, mas pode também ser destruído pela omissão de palavras bondosas de apreciação que deveriam ter sido ditas, mas nunca o foram. Uma pessoa passiva pensa que não está fazendo nada errado porque ela não está fazendo nada. Confrontada com seu erro, ela dirá: eu não fiz nada. Sua análise é correta, mas seu comportamento não é. O problema surgiu precisamente porque ele não fez nada. Superando a passividade. Há alguns anos, meu marido Dave teve alguns problemas com a passividade. Havia certas coisas em que ele era ativo. Ele ia trabalhar todo dia, jogava golfe aos sábados e assistia ao futebol aos domingos. Além disso, era muito difícil motivá-lo a fazer qualquer outra coisa. Se eu precisasse de um quadro pendurado na parede, poderia levar 3 ou 4 semanas para ter isso feito. Isso causava grande atrito entre nós. A mim parecia que ele fazia o que queria e que, além disso, não fazia nada. Dave amava o Senhor e quando ele o procurou a respeito do seu problema, ele o fez observar algumas informações sobre a passividade e seus perigos. Ele descobriu que espíritos maus estavam por trás de sua inatividade. Havia certas áreas em que ele não tinha problemas porque havia mantido sua vontade naquelas áreas, mas em outras áreas ele tinha basicamente, pela inatividade, entregue sua vontade ao inimigo. Ele era oprimido naquelas áreas e tinha se movido a um lugar onde ele não tinha qualquer desejo, qualquer eu quero, nenhuma motivação para ajudá-lo a realizar certas atividades. O estudo da palavra de Deus e a oração eram duas outras áreas nas quais ele era passivo. Como eu sabia que ele não estava buscando a Deus por direcionamento, era-me difícil ouvi-lo.
De qualquer forma, eu tinha um problema de rebeldia, e você pode ver como o diabo usou nossas fraquezas contra nós mesmos. Muitas pessoas estão divorciadas exatamente por causa de tais problemas. Elas realmente não entendem o que está errado. Na verdade, eu era muito agressiva. Eu estava sempre correndo na frente de Deus, na carne, fazendo minhas próprias coisas e esperando que o Senhor as abençoasse. Dave não fazia muito, exceto esperar em Deus, o que me irritava seriamente. Agora, nós rimos quando pensamos em como costumávamos ser, mas naquela época não era engraçado. E se Deus não tivesse chamado nossa atenção, poderíamos ter sido mais uma daquelas estatísticas de divórcio. Dave me dizia que eu estava sempre na frente de Deus e eu respondia dizendo que ele estava 16 quilômetros atrás de Deus. Eu era muito agressiva e Dave era muito passivo. Quando um crente está inativo em qualquer área em que ele tem capacidade ou talento, essa área particular começa a atrofiar ou tornar-se imobilizada. Quanto mais tempo ele não faz nada, menos ele quer fazer. Um dos melhores exemplos é o exercício físico. Estou no momento em um bom programa de exercício e quanto mais me exercito, mais fácil fica. Quando comecei, era muito difícil. Doía cada vez que eu seguia o programa porque eu havia estado inativa e passiva no que diz respeito ao exercício físico por um longo tempo. Quanto mais tempo eu não fazia nada, pior ficava a minha condição física. Eu estava ficando cada vez mais fraca, dada a não utilização dos meus músculos. Dave começou a ver o que era o seu problema. Ele estava lidando com espíritos maus que o estavam oprimindo por causa de sua inatividade de longo termo. Quando o Espírito Santo revelou-lhe a verdade, Dave determinou que ele seria outra vez ativo e agressivo, não preguiçoso ou procrastinador. Tomar a decisão foi a parte mais fácil. Colocá-la em ação foi a parte mais difícil. Era difícil porque cada uma das áreas em que ele havia sido passivo tinha agora de ser exercitada até que ficasse forte outra vez. Ele começou a se levantar às 5 horas da manhã para ler a palavra e orar antes de sair para o trabalho. A batalha começou. O diabo não quer abrir mão do terreno que ele já ganhou e não vai desistir sem luta. Dave se levantava para passar um tempo com Deus e adormecia no sofá. Mesmo que houvesse manhãs em que adormecia, ele estava fazendo progresso simplesmente porque ele estava saindo da cama e tentando construir uma vida de oração. Houve momentos em que ele ficou entediado. Havia dias em que ele sentia que não estava tendo nenhum progresso, em que, de qualquer forma, ele não estava entendendo o que estava lendo e sentindo que suas orações não estavam sendo ouvidas. Mas ele persistiu por causa da revelação do Espírito Santo sobre essa condição chamada passividade. Comecei a notar que quando eu precisava que Dave pendurasse um quadro ou consertasse alguma coisa na casa, ele respondia imediatamente. Ele estava começando a ter seus próprios pensamentos outra vez e a tomar suas próprias decisões. Muitas vezes ele não tinha vontade de fazê-lo ou até mesmo não queria fazê-lo no seu natural, mas ele ia além dos seus sentimentos e desejos carnais. Quanto mais ele agia em relação ao que sabia que era o correto, mais liberdade desfrutava. Serei honesta e lhe direi que não foi fácil para ele. Ele não foi liberto em uns poucos dias ou umas poucas semanas. A passividade é uma das condições mais difíceis de ser superada porque, como mencionei, não há sentimentos para emprestar suporte. Dave persistiu com a ajuda de Deus e agora ele não é nem um pouquinho passivo. Ele é o administrador de vida na palavra, supervisiona todos os nossos programas de rádio e televisão e é responsável por todos os aspectos financeiros do ministério. Viaja comigo em tempo integral e toma decisões em relação aos nossos programas de viagem. É também um excelente homem de família. Ora e regularmente passa tempo estudando a palavra de Deus. Em resumo, ele é um homem para ser respeitado e admirado. Ele ainda joga golfe e assiste a esportes, mas agora ele também faz outras coisas que se espera que faça. Conhecendo-o e vendo tudo que ele faz, ninguém pensaria que ele já foi tão passivo como era no passado. A condição de passividade pode ser superada, mas o primeiro passo para superar a passividade nas ações é superar a passividade na mente. Dave não poderia ter progresso até que tomasse a decisão e mudasse a sua maneira de pensar.